né? Agora sim a gente pode entender o uso do chamado chat, ou chat GTP, né, para fazer investimentos, se é seguro ou não e como é que funciona. Vanessa Guimarães, que é membro da Associação Brasileira de Planejamento Brasileiro, gentilmente conosco. Vanessa, muito obrigado. Olá, Heródoto. Vamos lá, né? Essa ferramenta super inovadora é o tema do momento no mercado, vem sendo muito utilizada para profissionais e acadêmicos também. E na parte dos investimentos, a gente tem alguns riscos que são importantes a gente falar, tá? Então, por favor. O primeiro deles é que a ferramenta, ela trabalha com dados até 2021. E o mercado econômico, o mercado financeiro, né, o cenário econômico, ele é dinâmico. E esse ano, então, 2023, a gente vem vivendo cenários quase que atualizados. Então, dessa perspectiva, é importante para os investidores dado porque ele analisa dados passados. Então, nessas orientações, possivelmente pode ter dados informados analisando cenários que aconteceram no passado, né? Então, esse é o primeiro ponto de atenção que a gente tem no uso dessa ferramenta para orientação de investimento. E aí, seguindo, a gente tem alguns... Eu fiz alguns testes na ferramenta, e um primeiro, que é o investidor mais que não aceita. Eu pedi a carteira de investidor. Quando ele fez o tópico de ativos para investimentos, o que me deixou muito desconfortável foram duas classes em específico. Ele mencionou ações e mencionou fundos imobiliários. E aí, quando a gente trata desses ativos, são ativos de renda variável. Para o investidor conservador que não tolera ativos não são recomendados. Então, gera mais uma insegurança numa orientação que pode não ser devida para um perfil de investidor. Heródoto, nessa visão, quando a gente analisa o perfil de investidor, existem três perfis: o conservador, moderado e agressivo. Mas o ponto maior de atenção é no investidor conservador que não tolera perdas. É o tipo de investidor que não aceita risco na carteira. E aí, fazendo um teste na ferramenta, eu identifiquei uma falha. Nas orientações dos ativos, eles trazem dois ativos para o investidor conservador, que a pergunta que eu fiz foi: qual seria a carteira de investimento adequada para um investidor conservador? E aí, nessas orientações, dois ativos que eles mencionaram foram ações e fundos imobiliários, que são ativos de renda variável. Ativos que têm uma volatilidade muito grande e que sim pode ter perdas expressivas, que não é adequado para esse perfil do investidor. Então, me gerou um ponto de atenção e um sinal de alerta para os investidores que estão utilizando essa ferramenta para tomar suas decisões de investimentos. Vanessa, essa ferramenta é para o público geral ou só para as pessoas que estão mergulhadas no mercado financeiro? Essa ferramenta ela é de uso geral e não só para o uso de investimentos, né? Na verdade, tem inclusive para uso acadêmico. É uma ferramenta extremamente interessante, uma ferramenta inovadora, mas nós precisamos ter cautela com o tipo de consulta que nós realizamos nela. Compreendo. E com isso você tem o quê? Você tem uma volatilidade maior no mercado, uma participação maior das pessoas no mercado financeiro? Como é que é? Não, ela não foi uma ferramenta criada para uso especificamente no mercado financeiro. É uma ferramenta de busca em geral. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não está relacionado ao mercado financeiro. Uma pessoa que quer fazer uma criação de um livro, ela pode pedir a indicação de uma roteirização do livro com base no tema que ela tem. Então, são temas diversos, você pode tratar de qualquer tema na ferramenta. Mas na parte de investimentos especificamente, a ferramenta, por trabalhar com dados desatualizados, ou seja, dados até 2021, e também por estar em período de teste, a gente não tem essa segurança de que a ferramenta hoje ela pode atender o investidor dentre essas orientações. Inclusive, a própria ferramenta, ao fazer perguntas sobre investimentos, ela cria, na última frase, ela alerta sobre a necessidade de consultar um profissional qualificado do mercado financeiro. Então, a própria ferramenta, ela já expõe que existe alguma possibilidade de risco nessa orientação, nesse texto que está sendo criado pela ferramenta. São muitos pontos que nós avaliamos na orientação dos investimentos e no planejamento financeiro, né?
A gente avalia o perfil do investidor, se ele tem tolerância a risco ou não, o horizonte de prazo que ele tem para investir, quais são os objetivos desse investidor ou da família, né, do investidor. E a ferramenta ela não consegue fazer essa leitura completa por enquanto. Pode ser que evolua para isso, mas hoje a ferramenta ela não está dentro das orientações no cenário financeiro, no cenário de investimentos e planejamento financeiro, trazendo informações completas que possam trazer essa segurança para o investidor. Vanessa, no GTP está embutido também inteligência artificial? É uma ferramenta, é uma plataforma de inteligência artificial. Exatamente isso. Ela inclusive, ela se comunica como se fosse uma pessoa conversando, né? Só que em texto escrito. Então, é exatamente esse movimento que é inovador, exatamente por isso que ela é inovadora. É uma ferramenta muito boa e tem sido tão falada exatamente pelo resultado que ela vem trazendo em várias profissões e também para o uso acadêmico de estudantes. Compreendo. Vanessa, muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço, Heródoto. Um ótimo dia. Igualmente, Vanessa Guimarães, membro da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Agora estou identificando a tal ferramenta GTP. Tem para rádio. Ela escreve, ela monta, ela fala. Os trabalhos básicos que não dependem de inteligência e emoção humanas já estão à disposição. Pelo menos 1.600, estava vendo isso outro dia, 1.600 rádios dos Estados Unidos já adotaram. Sabe o que aconteceu com o emprego? Uma boa parte do pessoal empregado nessas rádios foram demitidos. Porque ela levanta, ela é capaz de fazer um texto. Ela olha todo, você dá um tema para ela olha em todos os sites, imagine quanto tem. Sei lá, guerra na Ucrânia. Ela vai, levanta as notícias do dia, escreve e lê. Essa ferramenta aí. É para isso que nós estamos indo. Se eu pego essa ferramenta na rua, ela vai ver só.